No 7 de setembro, além da mega manifestação na Avenida Paulista e em muitas outras cidades, houve também manifestações pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em Porto Alegre, o deputado Osmar Terra lembrou: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido pelos seus representantes eleitos. Osmar Terra disse: os representantes eleitos do povo é que decidem a política, as questões, as leis mais importantes para o país. O Supremo Tribunal Federal não tem voto, não foi eleito por ninguém, pelo povo. Ele é escolhido como cargo de confiança, pessoas de confiança de um presidente da República ou de outro. Ele não pode e não deve interferir nas decisões do Congresso Nacional. Ele não pode também censurar a liberdade. O deputado explicou a revolução que ocorreu com as redes sociais que trouxeram liberdade para o povo. Osmar Terra disse: nunca a humanidade pôde ser tão livre para se manifestar, dizer o que pensa, debater, contraditar. Essa é a liberdade maior que nós já tivemos na nossa história. Não se pode querer censurar a liberdade, censurar as redes, censurar a opinião, censurar aquelas pessoas que querem o bem do Brasil. Está na hora de terminar a censura, de se recuperar a liberdade e de cada poder ficar no seu lugar. Não pode haver interferência, não pode o Supremo decidir leis. Ele concluiu: estamos aqui pedindo liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. O senador Eduardo Girão, por seu turno, mostrou a manifestação em Fortaleza, no Ceará, e defendeu que a gente possa, finalmente, nos 200 anos do Senado, conseguir que ele cumpra o seu dever, impeachmentando um ministro que tem abusado da nossa Carta Magna, tem censurado, tem perseguido quem pensa diferente. E isso não pode continuar. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada.
Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido pelos seus representantes eleitos. Os representantes eleitos do povo é que decidem a política, as questões, as leis importantes do país. O Supremo Tribunal Federal não tem voto, não foi eleito por ninguém, pelo povo. Ele é escolhido como cargo de confiança, pessoas de confiança de um presidente da República ou de outro. Ele não pode, não deve interferir nas decisões do Congresso Nacional, como não pode também
censurar a liberdade. Nunca as redes sociais nunca permitiram uma liberdade tão grande para o povo. Nunca a humanidade pôde ser tão livre para se manifestar, dizer o que pensa, debater, contraditar. Essa é a liberdade maior que nós já tivemos na nossa história. Não se pode querer censurar a liberdade, censurar as redes, censurar a opinião, censurar aquelas pessoas que querem o bem do Brasil. Está na hora de terminar a censura, de se recuperar a liberdade e de cada poder ficar no seu lugar. Não pode haver interferência, não pode o Supremo decidir leis sobre drogas, decidir leis sobre a propriedade indígena, tomando a propriedade dos agricultores. Nós estamos aqui pedindo liberdade, liberdade. Abra as asas. Pessoal, cair da tarde, o sol se pondo aqui na Praça Portugal. Desde 4 horas nós estamos aqui e olha que movimento bonito, ó. Por todo lugar aqui, a gente, até na pista lá, as pessoas mobilizadas, cobrando a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. O cearense é um povo que não baixa a cabeça, é um povo honesto, um povo que quer que a Constituição do Brasil seja cumprida. Nós vamos sair daqui. Amanhã já pega o voo para Brasília, porque 4 horas da tarde, na presidência do Senado, nós vamos protocolar um pedido de impeachment robusto para que a gente possa, finalmente, nos 200 anos do Senado, com a ajuda sua, com a ajuda dos cearenses, dos pernambucanos, dos baianos, dos paulistas, todos os brasileiros, continuar a pressão de forma ordeira, pacífica e respeitosa, como nós tivemos esse movimento aqui em outras capitais, e gigantesco na Paulista, a mãe de todas as manifestações, para que a gente possa finalmente, nos 200 anos do Senado, conseguir que ele cumpra o seu dever, impeachmentando o ministro que tem abusado da nossa Carta Magna, tem censurado, tem perseguido quem pensa diferente, e isso não é bom para o Brasil, causa insegurança jurídica, nós não vamos aceitar. Deus abençoe, muita paz. Parabéns por ter participado desse evento e vamos continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Abraço.